Davidson Oliveira Silva, Metafísica, Teologia e Teoria Social. A teoria crítica entre Theodor W. Adorno e Max Horkheimer. Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito parcial para obtenção do título de doutor em filosofia. Orientador, professor doutor Eduardo Soares Neves Silva, Belo Horizonte, 2023. Resumo. A tese investiga a contraposição entre os programas teóricos de Theodor W. Adorno e Max Horkheimer, tendo como fio condutor explicitar o vínculo entre o motivo da solidariedade com a metafísica e a totalidade social antagônica no primeiro e a teologia do anseio e o mundo administrado no segundo. Argumenta-se que essa diferença decorre de dois motivos: a diferença na crítica ao idealismo e a consequente reivindicação do materialismo, e a variação no modo de conceitualizar e a consolidação e reprodução da totalidade social. O primeiro capítulo dedica-se a expor a posição materialista e a respectiva crítica ao idealismo em cada autor. O segundo apresenta a abordagem dos temas teológicos na década de 1930. Nesse passo, apresenta tanto a crítica de Adorno a Soren Kierkegaard e o debate com Walter Benjamin em torno da obra de Franz Kafka, no qual se expõe sua concepção de teologia inversa, quanto a crítica de Horkheimer à metafísica e à religião. O terceiro dedica-se a expor a teoria social de cada autor e aborda o conceito de mundo administrado em Horkheimer e de totalidade antagônica em Adorno. O último capítulo examina a obra tardia dos autores e explicita o vínculo entre suas respectivas concepções de teoria da sociedade e o recurso à crítica e salvação da metafísica em Adorno, e o motivo do anseio teológico em Horkheimer. Introdução. Breve explicação da hipótese. O principal objetivo desse trabalho é apresentar uma contraposição dos programas teóricos de Theodor W. Adorno e Max Horkheimer, tendo em vista a vinculação entre crítica de conhecimento e crítica social em suas respectivas teorias da sociedade. O fio condutor desta tese é a explicitação do sentido do recurso à metafísica e à teologia na produção tardia dos autores. Trata-se de expor como se dá o motivo da crítica à metafísica em Adorno, vinculado ao tema da solidariedade com a metafísica no instante de sua queda, e a concepção de totalidade social antagônica, e sua diferença em relação ao recurso em Horkheimer ao motivo do anseio teológico pelo totalmente outro, e seu enlace à noção de mundo administrado. De um lado, trata-se de explicitar o que está em questão na famosa frase que encerra a dialética negativa: um tal pensamento é solidário com a metafísica no instante de sua queda. Isso não é o mesmo que afirma que Adorno quer simplesmente reabilitar a metafísica, mas realizar o que ele mesmo identifica como crítica e salvação, no sentido de salvar o seu conteúdo de verdade quando ele não é mais possível de ser afirmado, mas é ainda necessário. O objetivo é mostrar a relação desse procedimento com a sua teoria social, tendo em vista
a compreensão da totalidade como totalidade social antagônica. Em um texto que lida com a recepção alemã dos anos 60 e 70, da obra tardia de Horkheimer, Pascal Eitler fez uma observação que, tomada com cautela a partir do significado preciso em que isso pode ser compreendido em Horkheimer, esboça o sentido do seu interesse na religião, especialmente na fase final de seu pensamento, que se volta para a religião no momento de seu iminente desaparecimento. Assim, de outro lado, e semelhantemente ao que se passa com Adorno, pretende-se indicar como esse giro em direção à teologia em Horkheimer ocorre em virtude de uma específica compreensão do capitalismo conceituado como mundo administrado. O referido sentido preciso da ideia de desaparecimento da religião em Horkheimer torna-se mais compreensível em uma curta resposta dada em uma entrevista de 1970, intitulada O Anseio pelo Totalmente Outro. O interlocutor Helmut Junior afirma que, diante da declaração de Horkheimer de que a religião estaria a ponto de perder sua função social, me parece que a religião trata hoje de encontrar uma função social na era da técnica. Penso na nova teologia, tanto no âmbito protestante quanto no católico, que tem como objetivo a liberalização da religião. A resposta de Horkheimer indica o lugar da religião e teologia na fase tardia de seu pensamento. A moderna liberação da religião conduz, no meu modo de ver, ao fim da religião. Cada um deve, consciente ou inconsciente, chegar à convicção de que a liberação da teologia responde à política do momento. Se faz concessões, se faz acordo, compactua-se com a ciência. A ciência não pode nos dizer mais do que a Terra é um microátomo, uma esfera flutuando no universo infinito, uma esfera coberta com mofo. Christopher Bretain, em em livro que aborda a relação de Adorno com a teologia, sustenta que seria possível falar em um retorno à religião em autores da filosofia contemporânea, notadamente a partir de 2000. Bretain nota que mesmo Jürgen Habermas fez algumas notáveis mudanças em sua posição em direção à religião desde 11 de setembro de 2001, chegando ao ponto de travar um diálogo com Joseph Ratzinger pouco antes de ser eleito Papa. Para esse autor, Adorno teria ainda a contribuir a essa discussão, uma vez que, mesmo sendo materialista e ateu, a teologia desempenharia uma função em seu pensamento. Assim, mesmo que tenha realizado uma contundente crítica da racionalidade e de tradições do esclarecimento, as referências teológicas em Adorno não servem para subtrair os ideais da modernidade ou para revelar algum traço pós-moderno de outro da razão. Antes, Adorno está interessado na teologia
porque ele pensa que ela revela importantes insights em direção às condições sociais existentes. Seu uso de conceitos teológicos objetiva ajudar a compreender os ideais da razão esclarecida e não os superar. Em um breve comentário biográfico, cabe manter a observação de Stephen Miller Dunn quanto à relação pessoal de Adorno com questões religiosas ou teológicas. Miller Dunn nota que Adorno não manteve nenhum compromisso real com o judaísmo ou com qualquer outra religião, ainda que em algum momento tenha flertado com o catolicismo, talvez por simpatia para com sua mãe. Para Sebastian Truskolaski, em livro que lida com o tema da proibição das imagens em Adorno, seria possível dizer que as referências de Adorno ao banimento das imagens lembram o lugar de destaque dessa figura na história do pensamento alemão moderno. Uma linhagem que se estende de Mendelssohn a Kant, Hegel, Cohen e Alley. A familiaridade íntima de Adorno com esta tradição, além de sua ignorância bem documentada de questões teológicas, indica que seu lexo externamente bíblico de fato deve-se mais a um profundo envolvimento com a história da filosofia do que ao estudo concentrado das escrituras. Ainda segundo uma observação de Truskolaski, Adorno nunca se engajou em qualquer investigação propriamente teológica, em um sentido acadêmico, como, por exemplo, algum exame acerca da natureza de Deus, seus predicados, etc. De todo modo, a se aceitar o comentário de Julia Jopp e Ansgar Martins, Adorno teria sido indiscutivelmente o membro do círculo interno da Escola de Frankfurt, cujo engajamento crítico da tradução religiosa era o mais intenso, o que, por consequência, diante do que se indicou, também dá a medida da relação de Horkheimer. De modo direto, seguindo novamente Truskolaski, poderia ser dito que Adorno compreende a teologia próximo à superestrutura intelectual da religião, um discurso racional a respeito de Deus, como oposto a uma fé vinculante em Deus. Tentando dar sentido às variações nesses diagnósticos, seria possível dizer que tanto Adorno quanto Horkheimer lidam com o tema da teologia a partir do enquadramento kantiano. No curso de 1959 sobre a crítica da razão pura, Adorno observa como a obra não polemiza contra os conceitos absolutos, no sentido de que o que há em Kant é a tentativa de restringir a possibilidade do conhecimento daqueles conceitos absolutos que podemos estar dispostos a considerar como os mais importantes. Adorno afirma que Kant não nega a existência de Deus e o que é limitado é a possibilidade da prova. Juízos a respeito dessas categorias como tais não são feitos no livro. O ponto que o referido enquadramento produz é o fato que ele nega que certas questões sejam racionais
e assim as baniu de nosso horizonte. Em um sentido específico, a obra é uma crítica da habilidade da razão para colocar tais questões, fazer justiça a elas. Adorno afirma que ainda seria uma premissa contemporânea a nítida distinção entre a noção do conhecimento e as categorias metafísicas, distinção empreendida por Kant. A diferença da posição kantiana, ao menos no modo como apresentada por Adorno, mostra-se ao se comparar com o ateísmo radical dos filósofos do esclarecimento como Helvétius, ou Lametrier ou Holbach, que realmente deram respostas negativas e em cujo pensamento a razão era suficientemente confiante para fazer afirmações sobre o absoluto. É precisamente isso que é restrito em Kant. Em torno do impacto da filosofia de Kant, Adorno ainda observa como a teologia moderna desenvolvida por Karl Barth, seguindo Kierkegaard, insistiu em colocar as categorias da teologia em extrema oposição ao conhecimento e argumentou que o que se aplica a elas é o conceito paradoxal de fé. Para Brittain, após Kant argumentar que as ideias metafísicas da teologia estavam além do escopo da razão pura, a teologia foi deixada em uma posição difícil. A questão que se coloca nesse sentido é se trata de ignorar a fronteira entre razão e teologia ou proceder internamente a esse bloqueio kantiano. Como nota Daniel Pucciarelli, na medida em que o procedimento crítico intenta desvelar os raciocínios falsos e abscondidos das provas clássicas da existência de Deus, ele acaba por dissolver programaticamente as bases de toda teologia positiva. Ao mesmo tempo, ainda segundo o autor, não se rejeita toda e qualquer função pós-crítica à teologia, particularmente no que concerne à moral. E uma vez que, tradicionalmente, a teologia pressupõe a cognoscibilidade de um ser supremo como seu objeto, advém a teologia um caráter profundamente dúbio e mesmo problemático como disciplina. Retomando o modo programático indicado por Brittain, a resposta de Adorno ao dilema kantiano passaria pela distinção entre possibilidade e realidade, de forma que se insinua um entendimento de teologia que é exclusivamente negativo e amplamente vazio de conteúdo, mas que serve para manter aberto um espaço para a possibilidade através de um escrutínio atento à existência social real. Quanto a Horkheimer, pode-se dizer que tanto na década de 30 quanto a partir de 60, quando sua atenção com a teologia se torna mais intensa, não se encontra igualmente a defesa de juízos positivos sobre o absoluto. Em Crepúsculo de 1934,
encontra-se a seguinte passagem da nota: contingência do mundo. Não há metafísica, nenhum enunciado positivo sobre o absoluto é possível. Por sua vez, em entrevista no ano de 1970, ao esboçar qual o sentido da teologia a que se referia, Horkheimer ressalta que, de modo algum, corresponde aqui a teologia à ciência do divino, e muito menos à ciência de Deus. Teologia aqui significa a consciência de que o mundo é fenômeno e que não é a verdade absoluta, o último. Em declaração no ano anterior, em A Função da Teologia na Sociedade, o vínculo a Kant é explicitado. A teologia deveria, em conformidade com a doutrina kantiana do absoluto, cuidar-se para não pretender expressar autenticamente as intenções e os juízos de Deus, ou dizer exatamente o que Deus considera correto ou incorreto. De fato, o referido enquadramento kantiano aparece de modo reiterado no Horkheimer tardio, como 1972, em Teísmo, Ateísmo, na afirmação de que seria inútil querer salvar um sentido incondicional sem Deus. De toda forma, como se indicou, o trabalho pretende mostrar como a relação a esses temas surge em virtude de um modo específico de cada um dos autores de colocar em operação suas respectivas teorias da sociedade. A hipótese de que a tese persegue é que as diferenças de ênfase e uso das concepções de metafísica e teologia na fase tardia de ambos autores derivam especialmente de dois motivos que se entrelaçam. No primeiro, a diferença no modo de realizar a crítica à metafísica e a reivindicação do materialismo. Trata-se de explicitar o vínculo com o materialismo e sua relação com a metafísica. Bom, como se mostrará tanto em Adorno quanto em Horkheimer, o objetivo é o de retirar o materialismo de uma posição metafísica. Ao mesmo tempo, um contraste significativo se estabelece porque isso se faz na direção da crítica ao idealismo em Adorno e como uma herança do idealismo em Horkheimer. No segundo motivo, a diferença na compreensão de como se consolida e se reproduz a totalidade social. Aborda-se a ênfase em Adorno na totalidade social antagônica e o vínculo ao tema da solidariedade com a metafísica, e em Horkheimer, no mundo administrado e a elaboração de um anseio teológico. Tendo isso como horizonte, se fez necessário recorrer a alguns textos-chave das décadas de 30 a 50. Se o que se apresenta como tema do trabalho é a contraposição e a ênfase para as respectivas teorias da sociedade,
das concepções de mundo administrado e teologia em Horkheimer, e totalidade antagônica e metafísica em Adorno, e esse foi o fio condutor do percurso realizado, cabe um breve comentário do ponto de partida para a questão. Adorno e Horkheimer publicaram em 1944 os Fragmentos Filosóficos, a primeira versão do que em 1947 recebeu o título Dialética do Esclarecimento. Em 1946, os autores se reuniram para trabalhar no texto pronto até então e, em alguma medida, continuar a obra. Ao menos uma parte dessas discussões estão registradas nos protocolos de discussão, disponíveis no volume 12 das obras completas de Horkheimer, que tem como tema geral a elaboração de um modelo apropriado de crítica do conhecimento e crítica social, ou ainda a ideia de um conceito verdadeiro de razão, ou mesmo a tarefa de salvar o esclarecimento. Nesse sentido, esse período de colaboração mais intensa entre os autores aparece como lugar privilegiado para notar os dois modelos de crítica em elaboração, ainda que houvesse concordância fundamental em amplos momentos. A questão dessa tese, portanto, pressupõe que as formulações da fase final dos autores, a partir da década de 50, permitem reconstituir o sentido de algumas diferenças fundamentais, especialmente em torno de um conjunto de questões que lidam com as noções de metafísica, teologia e teoria da sociedade. Apesar da ênfase na diferença, busca-se manter a observação de Gunzelin Schmidt Noer, avaliar a relação de Adorno e Horkheimer. Não significa jogar um autor contra o outro. De fato, a obra escrita a quatro mãos foi o resultado mais expressivo de um duradouro trabalho colaborativo, e durante e após esse período, as declarações de convergência de pensamentos ou mesmo unidade se destacaram. Como exemplo, na nota sobre a nova edição alemã de abril de 1969, é difícil para alguém de fora fazer ideia da medida em que somos ambos responsáveis por cada frase. Juntos, ditamos largos trechos, e a tensão dos dois temperamentos intelectuais que se juntaram na dialética é seu elemento vital. Também na dedicatória de Mínima Moralia encontra-se a passagem convergente. O 50º aniversário de Max Horkheimer, em 14 de fevereiro de 1495, forneceu o ensejo imediato para a redação definitiva. A execução ocorreu numa fase em que, por força de circunstâncias externas, tivemos de interromper o trabalho comum. O livro pretende manifestar gratidão e lealdade na medida em que não reconhece a sua interrupção. Ele é testemunho de um diálogo interior. Aí
não se encontra nenhum tema que não pertença igualmente a Horkheimer, assim como aquele que encontrou tempo para a sua formulação. E com ainda mais ênfase, Horkheimer afirma no prefácio de Eclipse da Razão: essas palestras foram concebidas para apresentar em epítome alguns aspectos da abrangente teoria filosófica desenvolvida pelo autor nos últimos anos em associação com Theodor W. Adorno. Seria difícil dizer quais ideias originaram-se na mente dele e quais nas minhas. Nossa filosofia é uma só. Naturalmente, como nota, Schmitt-Noer é duvidoso que as respectivas teorias formem uma unidade nesses termos. Nesse sentido, a tese pretende enfatizar algumas diferenças notáveis. Por esse motivo, o resultado mais reconhecido do trabalho colaborativo, a obra realmente assinada pelos dois, não é analisada diretamente. Ainda assim, um comentário mais detido ao período de colaboração mais intensa será feita nas considerações intermediárias. Embora a controvérsia a respeito da unidade ou não da obra dos autores não seja o tema do trabalho, há uma série de pressuposições quanto a isso que perpassam as hipóteses, o que pode justificar um breve comentário à questão. De imediato, cabe manter a observação de Gunselin Schmitt-Noer quanto aos riscos de hipostasiação das periodizações no desenvolvimento das elaborações dos autores. O comentário foi feito em relação a Horkheimer, mas é possível estendê-lo também a Adorno. Segundo Schmitt-Noer, um diagnóstico excessivamente preciso das descontinuidades no pensamento do autor obstrui a percepção das transições dentro dele e, portanto, das pré-condições dessas descontinuidades. Diante dessa ressalva, é possível dizer, quanto a Horkheimer, que uma comparação mais imediata entre os escritos da década de 1930 e os Notzen, ou mesmo as várias entrevistas do final de 1960 e início de 1970, revela uma acentuada distância. O próprio Horkheimer parece ter compreendido seu percurso intelectual no sentido em que permanecem motivações fundamentais, ao passo que certas expectativas e mesmo objetivos de atenção se alteram em virtude de alterações históricas. Assim, talvez seja possível afirmar que há uma continuidade fundamental e que a ruptura se dá em virtude dessa continuidade mesma ou ainda da desconfiança na possibilidade e no modo de realizar o conteúdo presente naquela convicção de fundo que estabelece a continuidade. Dito em outros temas, Horkheimer elabora sua teoria da sociedade, sua posição materialista, tendo como horizonte, por um lado, fazer justiça à herança da tradição idealista,
especialmente em nome da realização da razão como emancipação e, por outro, a atenção à não justificação do sofrimento, aquela efetivação sobre o objetivo, ao mesmo tempo em que se faz necessário evitar os resquícios da transfiguração, seja advinda da tradição filosófica, seja aquela ligada à teologia ou religião.